Você já se sentiu como se as coisas não tivessem mais brilho? Como se tivesse uma nuvem na sua cabeça? Você estivesse extremamente cansado de viver? Muito triste? Sem vontade de fazer as coisas? Se você não me conhece, meu nome é Bruna Souza e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre depressão. A maioria das pessoas, elas confundem depressão com tristeza, mas elas são coisas diferentes. A tristeza é uma emoção que você vai sentir diante de algumas situações. Por exemplo, uma amiga minha não me convidou para um aniversário. É natural que eu sinta triste por isso. A depressão, ela já é um pouco bem mais complicada. Ela é um transtorno. Então, além da tristeza, que pode ocorrer ou não, você ainda vai ter um conjunto de sintomas que vão determinar que vocês têm aquele transtorno ou não. Para um médico fechar um diagnóstico, é necessário que a pessoa tenha um desses dois sintomas, que seria tristeza, que é quando você se sente triste a maior parte dos dias ou durante todos os dias, sem um motivo aparente, e anedonia. O que seria exatamente isso? Você começa a sentir falta de vontade de fazer as coisas que você fazia antes. Você não sente mais prazer, por exemplo, eu adorava jogar bola e eu não gosto mais de jogar bola. Eu adorava estar com meus pais, com meus amigos. Hoje em dia eu quero ficar na minha cama, não quero mais estar com eles. Então, tudo aquilo que você fazia durante o dia a dia, ou aquelas coisas que te davam prazer, você já não vê mais sentido em fazer aquilo. Você não tem mais prazer. Além de um desses dois sintomas que você tem que ter, você ainda tem que ter 4 dos sintomas a seguir. Alteração de apetite. A pessoa ela passa a comer muito ou passa a não comer. A comida não desce, sabe? Quando ela não sente mais fome. Enquanto a pessoa que passa a comer muito, ela começa a descontar em alimentos que são mais saborosos. É como se ela tivesse ali um comer emocional. Ela vai comer mais doces, comer mais massas. Ela também pode sentir alteração no sono. Isso pode ser uma hipersônia ou uma insônia. O que é uma hipersônia? É quando a pessoa ela começa a dormir demais. Ela dorme, se ela dormia 8, 9, 10 horas por dia, ela começa a dormir 14, 15 horas. Insônia é quando a pessoa já não dorme. Geralmente as pessoas elas conhecem muito como insônia a dificuldade de dormir, né? Você vai, deita na cama e fica rolando. Mas existem outros tipos de insônia, que é quando você acorda várias vezes durante a noite ou quando você acorda bem antes do que deveria. Por exemplo, o meu horário de acordar, suponhamos que é 6, 7. Eu vou e acordo 4, 5 horas da manhã e não volto mais a dormir. Algumas pessoas também, elas podem ficar muito agitadas, não conseguem parar quietas, e outras pessoas, elas podem ficar mais lentas, com raciocínio lento, fazendo tudo mais lentamente. Cansaço. A pessoa, ela sente um cansaço e ela não fez nada para estar se sentindo assim. Então, as coisas que antes pareciam ser tranquilas dela fazer, hoje em dia ela sente muita dificuldade. Como, por exemplo, escovar os dentes, tomar um banho. Isso quando a gente fala de casos mais graves de depressão, tá? Mas isso começa aos poucos. E mesmo dormindo, esse cansaço, essa exaustão não passa. Existem outros sintomas que as pessoas elas não vão perceber porque se passam aqui. O seu cérebro ele começa a te contar várias histórias e com isso você começa a se sentir culpado, inútil, se sente mal pelo fato de não estar conseguindo fazer as coisas que você fazia antes. Começa a pensar demais, ruminar coisas que aconteceram no passado e se sentir culpado por isso. Também você começa a se sentir um peso para os outros, porque como você não consegue mais executar as atividades de antes, as outras pessoas elas percebem e elas podem não entender e começar a te julgar, te criticar ou falar coisas inapropriadas para a situação por causa disso. Existe uma alteração na memória, a memória ela começa a falhar, você começa a se tornar uma pessoa indecisa, que não consegue resolver as coisas, decidir as coisas. É como se tivesse uma neblina no seu cérebro e você não consegue enxergar as coisas com clareza, você não consegue raciocinar. E com isso, o seu rendimento escolar vai cair, o seu rendimento no trabalho ele vai cair. Muitas pessoas elas começam a partir de um determinado momento, quando elas estão no quadro de depressão,
a ter pensamentos de morte. Elas começam a acreditar que a única solução é não existir mais, principalmente se elas não estão em tratamento ou se elas já tentaram por diversas vezes fazer o tratamento, tomar a medicação e não encontrou uma medicação que fizesse o efeito necessário. Então, com isso, essa pessoa ela começa a acreditar que a única solução é morrer. Ela perde a esperança de viver, ela perde a esperança de encontrar uma solução. Ela se vê como um peso como para as outras pessoas. Geralmente surgem pensamentos como: se eu não estivesse aqui, seria melhor. Meu desejo é dormir e não acordar nunca mais. As pessoas, elas estariam melhores se eu estivesse morto. E esses pensamentos, eles podem ser tão intensos que a pessoa ela pode começar a querer a morrer de fato, pode a partir disso começar a planejar e até chegar a tentar algo. Sabe de uma coisa? Quando a pessoa ela chega nesse limite, não é porque ela quer ir embora, e sim, o que ela quer é acabar com a dor que ela está sentindo naquele momento. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Existem pessoas que elas têm um quadro de depressão e elas vão continuar estudando, trabalhando. Aparentemente, essa pessoa está funcional, para quem enxerga de fora. Só que ninguém sabe de fato o que está passando pela cabeça dessa pessoa. Por isso que muitas vezes a gente se surpreende quando a gente ouve algumas histórias de pessoas que tiraram a sua própria vida por causa de um quadro de depressão e elas aparentemente no dia anterior estavam super felizes. Não, elas não estavam bem. Elas estavam muito mal por dentro. Por isso que elas chegaram a fazer o que elas fizeram. Outra coisa, um dos tratamentos que a gente faz com os pacientes é pedir para eles começar a interagir com outras pessoas, começar a sair de casa, começar a tentar fazer coisas que eles gostavam de fazer antes. Então, se você ficar sabendo que uma pessoa está com um quadro de depressão e vê ela numa festa, fique feliz por ela. Não significa que ela está curada, significa que ela está dando mais um passo para se curar. Às vezes ela está muito mal ali, mas ela está se esforçando para ficar bem. Porque o objetivo é tentar tirar esse cérebro dessa pessoa das emoções negativas que ela está tendo e fazer com que ela vivencie emoções positivas. Então, isso faz parte do tratamento. As pessoas, elas geralmente se perguntam, por que eu? Entenda uma coisa, não existe raça, não existe gênero, não existe conta bancária. Qualquer pessoa pode ter um quadro de depressão. Lógico que existem alguns fatores que vão colaborar para isso. Quando a gente fala de um transtorno mental, porque depressão é um transtorno de humor, né? É um transtorno que ele mexe com o humor da pessoa. A gente tá falando de causa multifatorial. Então não dá pra gente virar e falar assim, olha, a pessoa ela tem um quadro de depressão por causa disso. Não é bem assim, tá? A pessoa ela pode ter um quadro de depressão por inúmeros motivos, que a gente às vezes não vai conseguir identificar. Mas a gente sabe o quê? Que pode ser um desses fatores. Questão genética, né? Uma pessoa que tem um familiar que tem um quadro de depressão, ela pode ter uma genética que contribui para isso. Uma pessoa que passou por situações muito difíceis na infância, então seriam as experiências que essa pessoa vive, o ambiente que ela cresceu, pode sim contribuir para que essa pessoa desenvolva um quadro de depressão. Então a pessoa pode ter genética, mas não desenvolver. Mas juntou a genética com o ambiente, ela pode acabar desenvolvendo. Uma pessoa, ela pode ter um temperamento, existe um teste de personalidade, que é o Big Five, que ele demonstra que pessoas que têm neuroticismo, elas são pessoas que elas têm a predisposição maior a ter um quadro de depressão. Então, algumas pessoas elas têm, por causa do temperamento, essa predisposição maior a ter um quadro de depressão. Então, quando a gente fala de um quadro de depressão, é como se fosse uma receita. Tá? Sabe uma receitinha de rosca doce? Uma receitinha de pudim? Pro seu pudim dar certo, você tem que colocar todos os ingredientes ali na medida certa. E mesmo assim, você colocando tudo certinho, ainda pode dar errado, né? Pois é. Então, é como se fosse uma receita. Vão ser vários fatores que vão contribuir para que essa pessoa desenvolva um quadro de depressão. Então, a gente não sabe ao certo o que leva uma pessoa a ter um quadro de depressão, mas a gente sabe que existem alguns fatores.
A gente tem o que chamamos de depressão, que vai ocorrer uma vez na vida da pessoa e nunca mais ela vai ter os sintomas, ela vai ter remissão total. A gente pode falar de cura até nesse caso. E existe a depressão recorrente, que a pessoa ela vai ter várias vezes ao longo da vida e quanto mais ela tiver este quadro de depressão, reincidir, maiores são as chances dela reincidir novamente. Então, o que eu peço para vocês é, se você está num quadro de depressão, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, engaje no tratamento, tome o remédio direitinho, faça a sua parte para você diminuir as chances de você ter recaída. Porque quanto mais recaídas você tiver, maiores são as chances delas aparecerem novamente.